Olá, queridos, tudo bem? Aqui é Luiz Carlos, do canal Bíblia, a Fantástica Palavra de Deus. Bom, vamos meditar hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 22. Atos, né? Ação. Aquilo que os apóstolos faziam. Jesus já tinha morrido, ressuscitado. Eles olharam e falaram, e agora? O que vamos fazer, né? Mas em Atos 14, 22 diz, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Tá bom? Por muitas tribulações, importa que entremos no reino de Deus. A salvação, ela vem pela graça, tá? Somente pela graça. Porém, os apóstolos estão dizendo que nós temos que passar por tribulações. Em especial, quando você passa por tribulações devido ao ministério ou devido a alguma coisa que você está realizando no serviço ao Senhor, isso é digno, tá bom? Isso é digno. Por quê? Porque significa que você está chamando a atenção das trevas, as trevas estão olhando para você e estão achando que existe um perigo nas suas ações, nas ações que o Espírito Santo está realizando ou vai realizar através da sua vida. Então, com isso, as trevas procuram limitar aquilo que você pode fazer, colocando tribulações diante de você, tá bom? Vamos ver isso aí logo depois da nossa vinheta. Bom, depois da nossa maravilhosa vinheta aí, o povo de Deus, ele tem suas provações, suas tribulações, as suas questões que precisam ser resolvidas, tá bom? Tanto corporativamente quanto individualmente. Cada indivíduo tem seus problemas também, né? Isso, infelizmente, faz parte da vida. Ou talvez até felizmente, né? Porque nos coloca com desafios, obstáculos que temos que superar. E o Senhor quer nos ensinar a superarmos esses obstáculos junto com Ele, com sociedade, com uma parceria, tá bom? E quando Deus escolheu o seu povo, nunca foi planejado pelo Senhor que nunca teríamos dificuldades, tá? Jesus disse, no mundo tereis aflições. Somos escolhidos, às vezes, na fornalha do problema, na fornalha da dificuldade, mas nunca sem alguma aflição, nunca sem nenhuma tribulação, nunca sem nenhum problema. Tá? E o diabo, ele nos odeia, e o Senhor nos protege desse ódio. Falei já para vocês aqui da primeira vez que eu expulsei um demônio. Eu senti o ódio no olhar daquele demônio para com a minha pessoa. Está descrito aí nos alguns vídeos anteriores, né? Não vou repetir aqui. Dá uma olhada lá atrás. Não fomos escolhidos para a paz e alegria do mundo, embora possamos tê-las momentaneamente. Alegria do planeta Terra. Não. Nós fomos escolhidos para sermos felizes com Jesus, apesar de estarmos nas fornalhas das tribulações aqui na Terra. Tá bom? Fomos escolhidos para entrarmos numa batalha. Batalha que teremos que lutar. Não dá para voltar atrás. Mas que já é ganha, já é vencida. Tá? E não ganha por nós próprios, não ganha por mim ou por você, tá? Mas ganha por Jesus, Filho de Deus vivo e nosso mestre, nosso professor, nosso discipulador, nosso Senhor. Ele nos ensinou como poderíamos ser vitoriosos em meio à batalha, em meio à luta, em meio às questões, às pressões, às opressões do diabo nesse mundo. Nós queremos libertação da doença e das dores. Queremos libertação da mortalidade, né? Sabemos que todos passaremos pela morte, mas não queremos passar pela morte. Uns vão passar antes, outros vão passar depois, mas todos passaremos pela mortalidade. Mas quando o Senhor elaborou a carta de privilégios para nós, incluiu punições entre as coisas que deverão inevitavelmente herdar. Provações são partes da nossa porção, nos foram predestinadas no último legado de Cristo.
Assim, tão certo como as estrelas são formadas por sua mão e suas órbitas, né? Tão certo como esse universo maravilhoso que está em sincronia, que está em sintonia com as leis da física, com as leis da química, com as leis da matemática, que o Senhor fez de maneira maravilhosa e que funciona de maneira maravilhosa, como um relógio, da maneira que ela quer, nossas provações são certamente determinadas a cada um de nós. Cada um de nós tem as suas provações. Ele ordenou o tempo e o lugar delas. Também a intensidade e efeito que deverão ter sobre as nossas vidas. Não para provar o que nós somos para Ele, para provar o que nós somos para nós mesmos. Para nós vermos o que nós somos diante dele. Ele já sabe se vamos passar, se não vamos passar, o que vamos fazer, o que não vamos fazer. Mas a aprovação é para nós. Homens bons nunca devem esperar fugir dos problemas. Se o fizerem, ficarão desapontados, pois nenhum dos que vieram antes de nós viveram sem provações. É só você olhar lá na Bíblia, não precisa de muito, né? Observe a paciência de Jó, que em meio às provações e não tinha legalidade, ou seja, não existiam questões da vida dele que fizessem com que ele passasse pela provação, por uma punição de Deus. Tá? Não tinha legalidade, motivo para passar por tudo aquilo. Observe a paciência de Jó em meio às provações, e não tinha nada nele, erros que lhe atribuíssem aquelas provas terríveis. Perder filho, perder os seus bens, prosperidade, perder amigos, ter a mulher incitando contra ele, falando amaldiçoa a Deus e morre. Até a própria companheira, a parceira, a esposa dele, não estava levando fé naquilo que estava acontecendo. Abraão, outro exemplo, teve as suas provações e por colocar sua fé diante delas, se tornou o pai da fé. Alguém que nós temos que olhar, que deve servir como exemplo de fé em nossas vidas. Veja os patriarcas, profetas, apóstolos, mártires, e descobrirá que nenhum daqueles de quem Deus fez vasos de misericórdia se desviaram no fogo da aflição. Foi ordenado desde a antiguidade, desde antes que nós fôssemos formados no ventre de nossas mães, que a cruz dos problemas fosse gravada em cada vaso de misericórdia. Assim como a marca real é colocada para distinguir os vasos de honra do rei, são colocadas marcas reais em nós, como vasos, para que possamos ter honra diante do rei. Nosso amado Jesus Cristo do céu nos ensina sobre o que ele próprio passou, tribulações. Jesus tem sua presença e compaixão para nos animar, sua graça para nos apoiar e seu exemplo para ensinar como devemos suportar a todas as tribulações. Ao alcançarmos o reino, as muitas tribulações pelas quais tivermos que passar para entrar ali serão mais do que compensadoras. Quando virmos toda a maravilha que o Senhor tem preparado para nós, toda a beleza, toda a pureza, toda a santidade, toda a maravilha que será viver sem dor, sem tristeza, sem lágrimas, sem doença, sem separação, sem morte, sem problemas, e toda a eternidade diante dele, face a face, cara a cara, nós veremos que todas as tribulações serão pouco, infinitamente pouco, por aquilo que nos aguarda na eternidade. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus resplandeça o rosto dele sobre a sua vida e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.